a fonte normativa não deixa isso claro. E não deixando claro, aí a interpretação tem que ser utilizada é mais benéfica para o trabalhador, sem dúvida. Sim, então a gente dá por incluída essa parte de direito material, né? Tem muita pergunta aí, tem muita pergunta sendo feita também, mas realmente não dá Verdade. tempo. Vamos passar para processo. Processo do trabalho, que é a sua área mais específica, né? É a nossa área, que a gente trabalha no dia a dia, é nosso material de trabalho. E a gente não tem como falar de processo sem falar do tema do momento, da VEDET, né? Se utiliza, nem sei se utiliza esse termo ainda, Utiliza assim. utiliza, né? Que é as audiências de instrução telepresenciais. E aí, Mauro? Eu começo fazendo, eu gosto de começar mais pelo mais polêmico, já para. Sei. E depois a gente vai falando das menos polêmicas. A questão é, a maior polêmica atualmente, a instrução, uma vez designada pelo juiz, o advogado ele tem o direito de adiar essa audiência pela simples manifestação de não concordância, sem precisar demonstrar a veracidade dessas alegações. O que você acha aí? Você tocou numa questão aí difícil, viu, Cairo? Ontem eu fiz uma live com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, né? Uma live de mais de 3 horas e com os advogados aí da área, né? E a presidente da associação falou que a maioria esmagadora dos advogados não querem fazer audiência nesse momento, né? Os advogados são contra essas audiências. Só antes aqui mandar um abraço aqui para o Caio Passos, aí, nosso colega aí de Campinas. Bento Herculano também passou por aqui, deixou um abraço para nós aí. Obrigado. De Natal. E veja bem, Cairo, a audiência trabalhista, se nós formos ler a CLT, né, os artigos 844, 843, 819, diz que no caso de força maior é para não fazer audiência, né, motivo de você adiar a audiência. E aí veio o TST, né, veio o CNJ, aquelas resoluções 303, 314, depois veio o ato 11 da Corregedoria Geral do TST, né? Veio uma entrevista também com o Corregedor-Geral do TST e ele utilizou o verbo no imperativo, né? Exatamente. Os juízes farão as audiências, né? Os juízes farão. E os advogados têm condições de fazer a audiência, né? Segundo nós assistimos aí. Agora, nós sabemos que hoje está um pouco delicado. As coisas não são tão fáceis. Não sei se você já começou a fazer as audiências, mas as coisas não são tão simples, assim como fazer uma live, como a gente conversar em amigos, né? A audiência, você sabe, ela é um clima mais tenso, é um clima de enfrentamento. Existem toda a ritualística, todas as garantias processuais, né? Por exemplo, a presidente da associação me disse ontem, olha, é um direito do advogado fazer audiência, o reclamante tomar o depoimento do reclamante do lado do seu advogado. Ele não vai estar numa audiência telepresencial. Ela falou, isso é fundamental, segundo ela. É fundamental que a testemunha seja ouvida num local isento, por exemplo, né? Um local determinado. É muito importante, por exemplo, que a conexão seja perfeita. É muito importante que todos possam participar, é importante que a testemunha esteja incomunicável. Uma série de situações que são difíceis de ser compatibilizadas na audiência por videoconferência. E nós sabemos, isso eu te digo de conversar com vários advogados, de participar aí de eventos com advogados. Os advogados alegam que está muito difícil a comunicação com o cliente. Não sei aí na sua cidade, mas em São Paulo as coisas estão muito complicadas nesse momento. A comunicação é complicada, o acesso é muito complicado, empresas estão fechadas, os advogados estão com os escritórios fechados, estão todos trabalhando em casa. Então, nesse momento, as coisas estão bem delicadas. O advogado alegaria, olha, não tenho como fazer audiência porque não tenho contato com o meu cliente. Seria uma justificativa? Ou, olha, o meu cliente está com o departamento pessoal fechado,
o reclamante reside lá numa comunidade, lá numa residência que moram 20 pessoas na mesma casa, não tem telefone, não tem... Enfim, são situações aí que nós podemos até presumir na situação concreta, mas respondendo a sua pergunta, me parece que por lealdade, por boa-fé, o advogado tem que dar uma justificativa, né? Porque o magistrado vai ter que seguir, ou pelo menos tentar seguir aí o que as corregedorias dos tribunais determinam, né? O magistrado vai tentar seguir, o corregedor fala, você vai fazer audiência. Aí o magistrado fala, não vou fazer. Aí ele é representado, vai dar um trabalho maior do que fazer audiência, né? Ainda que for só para colocar na pauta e encerrar, porque por motivo técnico, né? Mas, enfim, me parece que tem que ter uma justificativa, ainda que sem uma comprovação muito detalhada, né? Porque a gente está entre a cruz e a espada. Se a gente não marca a audiência, sofre um PAD da corregedoria. Se você marca a audiência, você sofre um procedimento de controle administrativo do CNJ. Já tem vários colegas que aqui na Bahia nós temos um caso que eu sei, né? Tem outros que eu não sei se foi deferido ainda, não foi arquivado. Mas temos um caso aqui, e ontem eu tive notícia que teve um no TRT da 15ª, que a OAB entrou diretamente no CNJ, Pernambuco também já teve. Tá? Mas aí, pelo menos nesses casos, eles entraram contra o tribunal e não contra o magistrado, porque o juiz está tendo que marcar as audiências, porque foi uma determinação do CSJT, tem que marcar. Se não marcar, está descumprindo uma obrigação funcional. E não é, no caso, aí já teve algum problema desse com o CNJ? Que você tem conhecimento? Aqui na segunda região não tenho um conhecimento específico no CNJ, mas está um atrito grande, um atrito grande entre a OAB e o tribunal, porque a maior parte dos advogados não querem fazer audiência. A maior parte é contra a audiência. Instrução, então, nem se fale, né? Instrução, os advogados não querem fazer instrução. Mas eu penso, Cário, que a gente coloca na pauta o processo, tem que ter boa vontade, né? Porque o processo de trabalho, se não tem audiência, dá a impressão que está tudo parado, né? O juiz de trabalho tem esse mito, eu chamo o mito da audiência. Se não tem audiência, o juiz não está fazendo nada. Se não fez audiência, não faz nada. Então, e a audiência faz audiência. Até eu tenho visto aí, até de uma forma positiva, esse encontro com o advogado, a gente conversa um pouco. Tem saído até um número considerável de conciliação, dá para dar uma saneada no processo, o que pode julgar sem audiência, sem prova, julga. Mas também que é positivo, mas nós sabemos que muitos advogados estão enfrentando situações difíceis. A presidente da associação me disse ontem que mais de 9 mil advogados de São Paulo, a maioria trabalhistas, estão vivendo de cesta básica concedida pela OAB nesse momento, né? Então, nós temos que ter sensibilidade também. Você sabe, você aí do estado bem tradicional, né? Nós sabemos que a maioria dos advogados trabalhistas também são pessoas simples, né? Que têm escritório simples. Muitas vezes não tem como custear nem uma conexão para o reclamante ou para a testemunha. Agora eu vou te devolver uma pergunta aí. Como que nós vamos chamar a testemunha aí, doutor Cário? Como que nós vamos achar a testemunha para depor nessas audiências por videoconferência nesse momento? Vou responder essa pergunta. Primeiro, antes eu vou falar assim, que eu classifico as dificuldades, primeiro, em classificar em dois grandes grupos, que seriam dificuldades de ordem técnica, física e técnica, e dificuldades de ordens jurídicas. As de ordens técnicas seriam essas que você fez referência, quanto à infraestrutura, quanto a equipamentos, internet, etc. Essas daí praticamente é impossível de você conseguir se sobrepor sobre essas dificuldades. E tem aquelas questões que são as jurídicas, que você também fez referência, sobre a necessidade de isolamento da testemunha, de não comunicação. Essa aí a gente pode, em algumas situações, utilizar do princípio da instrumentabilidade, usar do princípio da informalidade, depender do juiz e tal. Mas as primeiras eu acho que são as principais, porque é a absoluta impossibilidade
de você realizar a audiência por falta desses equipamentos ou por falta da internet. Tá? Então, seriam esses dois grandes grupos. Mas o problema que eu tenho sentido é que algumas partes, vou dizer que são as partes, elas têm pedido aos advogados que simplesmente não façam as audiências. Principalmente, digamos assim, a parte reclamada. Em algumas situações não tem interesse que o processo ande. Então, fica para nós a decisão de saber se aquela alegação ela está sendo utilizada simplesmente para procrastinar o feito ou realmente, de fato, existem essas dificuldades. Então, só estou analisando assim em tese, essas dificuldades que existem. No início, eu fui adepto à realização das audiências, mas depois que começaram essa discussão, eu fui deixando de lado, e principalmente depois da edição do ato do CNJ, no qual se vê claramente que basta o advogado alegar a impossibilidade da colheita da prova para que não se realize a audiência, para que não se realize o ato. Alguns estão defendendo assim, não, a audiência tem que ter, porque o CNJ só fala em ato. Mas para você realizar a audiência, você precisa, na maioria dos casos, de você colher a prova. Você tem que ter o contato com a audiência, com a testemunha, pelo menos para saber se a testemunha sabe dos fatos. Não é para instruir a testemunha, mas para saber se ela sabe ou não sabe. Então, aquele dispositivo do CNJ que está no parágrafo 3º, que apesar de ser limitado, ele se aplica, apesar de falar de ato, mas ele se aplica também à audiência. Porque na audiência é onde vai ser realizada a prova. Então, eu acho que basta, sim, o advogado alegar de acordo com o que está lá escrito. Não que eu concorde com o ato do CNJ, mas está lá. E a gente tem que atender o ato do CNJ e cumprir. Agora, na quinta região, a regulamentação veio um pouco diferente. Ela diz o seguinte, que uma vez iniciada a audiência, né, o juiz poderia marcar a audiência, as partes teriam, pelo menos os advogados teriam que ir à audiência virtual, e aí na audiência ela só prosseguiria com a concordância das partes. Porque com a concordância das partes você criaria um negócio jurídico processual e seguiria com a instrução. Mas a partir do momento que iniciada a audiência, uma das partes ou ambas as partes argumentasse que não concorda, não necessitaria qualquer justificativa. Não precisa dizer, porque eu não gosto da audiência, eu acho ruim. Não precisaria, basta dizer, não concordo. Então, o nosso ato do TRT 5 é nesses termos. A audiência tem que ser realizada, os advogados eles são intimados para comparecer à audiência. Agora, na audiência, o prosseguimento ele só ocorre com a concordância dos advogados. E aí a gente pode passar agora para a audiência em si. Então, a gente analisou aqui nesse primeiro quarto da questão de processo, né? Agora, a possibilidade de realizar, sim. Só uma questão, Caio. A audiência mesmo de instrução completa só vai conseguir ser feita se os dois advogados estiverem de acordo. Porque se os dois não estiverem de acordo, nós não vamos conseguir fazer. Viu? O resumo vai ser esse, né? As físicas, as presenciais, elas já são difíceis em determinadas situações de você conseguir. Imagine com tanta brecha, com tanta dificuldade, é praticamente impossível de você conseguir. Só se você implorar as partes. Eu consegui fazer isso. Logo quando saiu a permissão de se fazer a audiência de instrução, eu consegui. Primeiro eu coloquei em um grupo que eu participo se algum advogado tinha interesse em ambos os advogados a fazerem a audiência de instrução. Não consegui. Depois eu vi um processo lá, um processo que estava facilzinho. Aí eu resolvi entrar em contato com o advogado do reclamante, do reclamado, e consegui convencer. Mas aí foi toda uma logística para intimar essa testemunha, para os prepostos serem intimados, para serem preparados, porque aqui a gente vai utilizar o Google Meet, a gente não vai... Que o Google Meet ninguém conhece, mas o Cisco da Webex, que o CNJ está usando, que você deve usar aí também, ou vai usar, é pior ainda, é que eu mesmo não conhecia antes, o Google Meet pelo menos eu já conhecia. Então, não é como você fazer uma conversa pelo WhatsApp. Tá? Não é como você fazer uma live pelo Instagram. As pessoas não conhecem a plataforma, então elas têm que testar. Então os advogados já têm dificuldades, os magistrados também têm dificuldade. Imagine quem não tem contato direto com essas ferramentas que são as partes das testemunhas. Então a gente teve que ensinar a testemunha como fazer,
A gente teve que fazer evento teste, fez audiência teste. Eu fiz audiência com audiência teste com o advogado do reclamante, fiz audiência teste com o advogado do reclamado e pedi que eles fizessem audiência teste com os seus clientes e com a testemunha. Mas foi uma confusão essa audiência. Primeiro, durou 30 minutos só para a gente conseguir ligar os microfones. Pra você ter uma ideia, né? E depois, para conseguir... Perdeu o dia inteiro, velho. Aí, para ouvir uma testemunha, eu demorei 1 hora e pouco. Ouvi um reclamante, demorei meia hora. Então, eu consegui fazer uma audiência em 2 horas, mais ou menos. Então, imagine aí, numa pauta que a gente tem de 10, 12, 13, é impossível de você fazer isso. Não tem como, não tem lógica. Então, a gente vai perder muito tempo. É melhor esperar um pouquinho. O que eu acho? Melhor a gente pegar esses processos que estão pendentes, começar a julgar, pegar os processos que podem ser julgados sem prova testemunhal, sanear o processo, como você falou. A gente está usando aqui também o procedimento do CPC e citando para apresentar defesa e não para comparecer à audiência. Então, jogar esses processos, tá? Porque aí não tem como. E aí, finalmente respondendo a sua pergunta, que depois eu quero fazer outra para você, como a testemunha foi chamada? Foi dessa forma. Teve que a parte chamar. Agora, o procedimento que nós criamos aqui no TRT, que a gente não... Acho que não vai ser difícil de aplicar na prática, mas vai ser o seguinte. A gente, para cada processo, vamos criar uma sala de instrução, né? Digamos assim, uma sala de videoconferência virtual. E para todos, vamos criar uma sala de espera. Ou seja, você vai receber um link para uma sala de espera daquele dia, sem definição da sua sala específica. É como se fosse a sala de espera que tem no fórum. Aí, uma vez você nessa sala de espera, quando chegar a hora da sua testemunha, aí o secretário entra nessa sala de espera e anuncia a audiência e manda o link para essa audiência específica daquele processo. E a testemunha fica lá também, porque eu tive essa dificuldade, que eu mandei o link para as partes, e as partes, eles tinham uma hora certa para entrar, entraram, mas eu não poderia mandar o link para a testemunha, porque se eu mandasse o link para a testemunha, o que ia acontecer? A testemunha ia entrar na audiência e assistir junto com as partes. Então, com essa metodologia ficou um pouco melhor. Ou seja, você cria uma sala para todo mundo ficar esperando e aí, no decorrer do dia, você vai chamando cada um para participar do processo. Tá certo. Eu tenho sustentado aí, Caio, as audiências virtuais, esse novo princípio, o princípio da criatividade aí. O princípio da improvisação e o princípio da criatividade, para a gente conseguir aí fazer o processo caminhar, né? Só mandar um abraço aqui pro... Só mandar um abraço aqui pro professor da Legrave aqui, que tá mandou um abraço aqui para nós. Eu chamei grande professor. Convidei ele para assistir nossa live. Agora, as dificuldades são grandes, viu, Cário? Sem dúvida que as dificuldades são grandes. Se a gente for pensar também, será que vale a pena tudo isso, né? Será que vale a pena fazer uma instrução aí por dia? A gente sai com uma dor de cabeça danada. Eu fiquei estressado nesse dia. Agora, sim, a gente tem que pensar também no legado dessa pandemia. Tem o legado lá do direito material, mas o legado do direito processual, eu gostei. Na verdade, quando eu fiz essa minha audiência, não havia regulamentação específica, como eu falei, e demorou muito porque eu tive que ditar as perguntas e as respostas para o secretário de audiência, fazendo como se fosse presencialmente. Depois veio a regulamentação, que inclusive faz referência a uma resolução do CNJ de 2010, que eu acho que é a número 153, que permite que os depoimentos deles não sejam registrados. E isso é assim, fantástico, porque o tempo que você economiza não ditando para o secretário de audiência, ficando só o registro, você avança muito no tempo. Então, se eu tivesse feito essa audiência minha apenas com o registro de decisões na ata e não registrando os depoimentos, seria maravilhoso, que eu fluiria bem o tempo. E eu penso nisso como um legado para o pós-pandemia, desse procedimento de você gravar os depoimentos para você agilizar a nossa atividade. O que você acha disso? Eu acho que a tendência é essa mesmo, né? Mas nós temos que ter equipamento adequado, tem que ter local adequado para armazenamento, né?
vamos ter que avisar as partes que está sendo gravado, testemunha, né? Porque o simples fato de estar sendo gravada uma audiência já muda o comportamento. Então, Do juiz também, né? Do juiz do também, né? juiz também. E é uma questão nova do princípio da publicidade, né? Porque o princípio da publicidade na audiência é um mecanismo de defesa das pessoas contra o arbítrio do juiz, mas é aquela publicidade ali restrita, né? Exato. Agora, as audiências podem ser transmitidas pelo YouTube, né? Uma publicidade ampla. Nós não sabemos ainda o limite disso e as implicações que podem gerar essa publicidade ampla de audiência. Imagine se o preposto fala alguma coisa de uma empresa que tem muitos empregados, que tem muitos processos, ele confessa lá um fato meio sem querer. O efeito que isso pode causar numa publicidade ampla, né? Mas aqui, Cairo, ainda a ata prevalece, né? Ainda tem que fazer a ata e o que vale é o que está registrado na ata. E registrar, fazer uma ata de audiência hoje na videoconferência está sendo bem penoso, né? É bem penoso fazer a ata nesse sistema. Nesse Cisco aí, por exemplo, não é muito fácil, não. O CNJ, ele já desenvolveu o sistema chama PJE Mídia. Aqui no nosso TRT eu não consegui ainda acessar esse PJE Mídia, mas como o nosso TRT ele adquiriu os direitos não só do Meet, do Google Meet, mas de todas as ferramentas da Google, tem o Google Doc que ele armazena, ele não tem muita capacidade, mas dá para armazenar algumas audiências nele. E, inclusive, essa audiência está armazenada lá. Mas, como eu te disse, eu tive que ditar tudo para o secretário da audiência. Mas qual seria a metodologia a ser utilizada para permitir agilizar essa audiência? É que na ata só ficaria registrado os requerimentos, as presenças, os requerimentos dos advogados, os eventuais requerimentos e as eventuais decisões interlocutórias do juiz. E tudo mais, os depoimentos da parte e da testemunha, elas ficariam registrados nessa gravação que ficaria lá no PJE Mídia, ou no caso do TRT5, no Google Doc, com acesso restrito apenas às partes. Então, é oferecido, no caso, uma senha. Quando o advogado ele quer assistir, ele entra no Google Doc e aí manda um e-mail para mim, aí eu autorizo o advogado a assistir. Aí muitas pessoas perguntam, mas aí no caso do tribunal, inclusive foi uma pergunta que teve aí, o desembargador no recurso, ou o advogado para fazer o recurso, ou até o próprio juiz para dar a sentença, vai ter que assistir toda a audiência. Aí a gente imaginou em alguns procedimentos, quem só imagina na prática mesmo, que seriam colocar e dividir audiências por tema e colocar lá no depoimento apenas 1 minuto em que aquele tema é tratado. Digamos, a gente está agora aqui com 10 horas, 55 minutos de live. Aí eu colocaria lá 55 minutos de live, tema, dano moral. Depois, 1h10, tema, hora extra. Então, isso facilitaria para o juiz, quando for proferir a sentença, se ele quiser, que muitas vezes você lembra do depoimento, para o advogado recorrer e para o desembargador, no caso, quando ele for analisar o recurso. Então, a gente pode imaginar isso como um legado. A resolução do CNJ, ela diz que não obriga a só gravar, ela diz que é uma faculdade do juiz, ele pode ou não utilizar desse procedimento, e se ele utilizar desse procedimento, também ele poderá, é uma faculdade também, utilizar do procedimento de degravação, que aí eu acho que é um retrabalho. Você gravar, para depois chegar e degravar, aí seriam 2 trabalhos e seria um contrassenso. Tá certo. Né? Ô, cara, eu tô vendo aqui que já está acabando já, né? Então tá acabando. Vamos... Eu só vou falar do último pontinho aqui e aí a gente faz os agradecimentos finais, as palavras finais. É só mais uma dica, né, para os colegas que estiverem assistindo a gente, que já que vai ter muita dificuldade de prosseguir com as audiências de instrução, que é possível a gente aproveitar esse tempo, se a gente conseguir já esgotar, não ter mais nenhum processo concluído, por exemplo. Você já pode pegar esses processos pendentes e dar sentença parcial de mérito, como está previsto no CPC desde 2015. Eu não estava conseguindo dar essas sentenças aqui, parciais, porque o PJE não admitia, mas pela nova versão já é possível você utilizar essa ferramenta e
proferir decisões definitivas parciais, ou seja, daquelas matérias que não necessitam de instrução. Porque em muitas situações você tem pedidos que só é prova documental ou não tem prova nenhuma e pedidos que tem prova. Então esses processos aí, para eles não ficarem pendentes durante muito tempo, é possível aí proferir essas sentenças parciais. Bem, então terminada essa abordagem e para finalizar, já está terminando aí nosso tempo, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, no dia de sábado, também dos nossos espectadores que tiveram aí essa boa vontade de assistir a gente, e foi para mim realmente um grande prazer, tanto é que passou muito rápido. Então, quero te agradecer aí nesses minutos aí, né? Confesso aí que você está mais avançado que eu aí nos estudos aí, nas teorias aí, nas audiências, né? Foi um grande prazer discutir, né? Estamos nesse momento aqui de reflexão, né? E também concordo, acho que nem precisa o julgamento parcial, o próprio advogado pode desmembrar, né? Entra com o pedido mais imediato agora, a gente julga e segura um pouco aqueles que dependem de audiência. E nós vamos fazer tudo, agilizar tudo que não precisa de audiência, né? Contesta antes, a gente dá um saneamento, pode ser que esse saneamento do processo também permaneça aí no pós-pandemia, né? Mas eu faço uma última reflexão aqui, apesar de tudo, a Justiça do Trabalho tem que estar com as portas abertas, né? Porque nesse momento a Justiça do Trabalho, saúde significa segurança, significa manutenção de renda. Então, a Justiça do Trabalho, me parece que o seu funcionamento hoje é fundamental. Então, eu vejo com boa vontade aí o nosso esforço aí de tentar fazer essas audiências, apesar de tudo, né? Então, te agradecer aí toda a sua gentileza, todo o seu carinho e um beijo enorme para todos aí que assistiram e para a sua família também. Bom fim de semana para todo mundo aí, um abração. Tchau. Tchau.